sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira reunião de paz do curso de Informática para a Internet. Eu sou a professora Ana Cláudia, chefe do Departamento de Apoio ao Ensino e também coordenadora de polo do campus Porto Velho, Zona Norte. E aqui comigo está a professora Naira, né, Naira? Muito boa noite a todos. Eu sou a professora Naira Arruda. Além de professora dos alunos, também sou a coordenadora da Rede ETEC. Então, estamos aqui, como a professora falou, na nossa primeira reunião de paz. Eu espero que seja muito produtiva. A professora Ana Cláudia vai passar algumas orientações e algumas coisas que a gente pretende para esse segundo semestre. Eu estarei aqui no chat com os professores e os coordenadores daí dos polos. Então, pais ou responsáveis, vocês que têm qualquer dúvida, que querem perguntar, passem para os professores, que eles digitam aqui no chat e a gente responde aqui no ar. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, nós queremos contar com a participação de vocês, essa interação, essa troca, né, que é sempre muito bem-vinda, e dizer assim, esse momento vai ser para a gente dizer, mostrar como é que tem funcionado o curso, como é que funciona, para vocês entenderem direitinho, né, vocês que estão acompanhando aí os filhos de vocês, e qual é a perspectiva, né, que tem do curso. Então, vamos lá? Então, o nome do curso é Técnico em Informática para Internet, modalidade EAD, semipresencial, uma vez na semana. Então, o seu filho vem ao polo, né, para a aula. E esse técnico em informática para a internet é mais voltado para a programação. E a área de conhecimento do nosso curso é informação e comunicação. No término do curso, o seu filho vai estar habilitado, né, com habilitação em técnica e informática para a internet. Nesse nosso curso tem periodicidade semestral, dividido em 3 módulos. Então, os meninos já cursaram o primeiro módulo, né? E depois nós temos ainda esse semestre e o outro pela frente para vermos as disciplinas que estão previstas no curso. Vamos ver o nosso objetivo geral. Qual é, professora Naira? Bom, gente, formar profissionais com habilidades para desenvolver programas de computador para a internet, seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação. Eu queria até comentar um pouco essa parte, gente, porque quando a gente inicia um curso de informática para a internet, a gente tem até essa dificuldade um pouco no começo, que quando o aluno vem para o curso de informática para a internet, o pai, ou mesmo o aluno, ele tem a sensação de que ele vai aprender a mexer no computador, né? Aquela informática básica e tal. Então, o curso, realmente, como esse objetivo geral que eu acabei de ler, ele é voltado para programação. Ou seja, o seu filho, o responsável que você está aí representando, ele será um desenvolvedor web. Quem sabe um web designer, quem sabe ele pode desenvolver um aplicativo no futuro que vai ganhar muito dinheiro, quem sabe ele cria uma rede social igual o que é o grande Facebook de hoje em dia. Então é para isso que a gente está voltado para esse curso e que os seus filhos estejam prontos para isso daí, que é o futuro hoje, né, da tecnologia, não é mesmo, professora? É verdade. Então, veja a qualidade, né, do nosso curso e a perspectiva para o mercado de trabalho, seguindo as novas tendências, né? Então, e o jovem já tem essa facilidade, já nasce, né, praticamente conectado, tem essa facilidade com as tecnologias. Então, é assim um meio, um caminho excelente. Basta um pouquinho de dedicação, né, para aprimorar os conhecimentos, aprender a parte técnica, para desenvolver, né, como a professora Naira, sair
daqui fazendo programas, websites, né? Aplicativos, quem sabe. Então, vamos agora voltarmos para os nossos objetivos específicos. Os objetivos específicos do curso: oferecer habilitação técnica de nível médio que capacite para atuação profissional no âmbito da programação em informática, como a professora Naira acabou de falar, né? Utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliem os processos de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos. Desenvolver e realizar a manutenção de sites e portais da internet e intranet, que é outra grande possibilidade. Hoje em dia, todas as empresas, né, têm tem esse espaço na mídia, através de websites. Então, ele pode desenvolver websites para empresas, né, que é uma forma das empresas se estabelecerem, se estabelecerem no mercado. Então, assim, tem uma vasta oportunidade para quem trabalha na área. Bom, como é que funciona o horário da nossa teleaula? Então, o seu filho vem toda quarta-feira para o IFRO, né, para o polo, e aí ele tem 2 disciplinas. A primeira disciplina acontece nas 2 primeiras aulas, que são de 7h40 da manhã às 9h20. E essas 2 aulas são divididas da seguinte forma: de 7h40 a 8h30, ou seja, o primeiro horário, os primeiros 50 minutos, o professor, ele assiste a teleaula, como vocês estão assistindo aqui a gente agora, né? Então, eles assistem a teleaula gravada, né, ao vivo, pelo professor, onde ele vai explicar todo o conteúdo da aula. Os outros 50 minutos, das 8h30 às 9h20, é para atividade de sala. Então, ele tem 20 minutos para responder as atividades em sala, e nesse momento, lembrando que eles não estão sozinhos em sala, eles estão aí com o professor presencial, que está acompanhando, que está ali para tirar dúvida, para acompanhar o rendimento na sala de aula, acompanhar a frequência, tirar dúvidas das atividades. Então, o professor presencial, ele está lá para orientar seu filho. Então, na hora das atividades, ele não só distribui as atividades, quanto ele vai lá olhar se tem dúvida, esclarecer, né? Quando volta os 30 minutos, volta de novo a transmissão da teleaula. E aí os professores, na teleaula, vão corrigir as atividades, fazendo essa interação com os alunos. E o professor presencial também vai mandar as respostas das atividades ou as dúvidas para o professor no estúdio. E essas dúvidas são esclarecidas, respondidas, né? E aí, então, tem esse momento de interação. Depois, nós temos um intervalo de 20 minutos. Então, para o seu filho, né? Todo mundo merece um descanso, não é verdade? Então, aquele momento de tomar uma aguinha, ir ao banheiro, fazer um lanchinho, que é das 9h20 às 9h40. Então, são 20 minutos. E depois retorna para o segundo tempo de aula, com outra disciplina. Por exemplo, agora, aí nessa segunda disciplina, mais 50 minutos de aula, das 9h40 às 10h30, onde o professor vai estar explanando o conteúdo na teleaula. Depois, mais 20 minutos de atividade, né, de 10h30 às 11, 20 minutos de atividade. O restante do tempo vai ser para correção da atividade em sala. Volta a teleaula e faz a correção. E é o momento de tirar as dúvidas. De modo que as aulas acabam às 11h20. Que como os nossos alunos, né, eles fazem o curso concomitante, de manhã vêm aqui fazer o curso técnico, mas no período contrário, ou tarde ou noite, vão para a escola fazer o ensino regular. Então dá tempo, né, para dar tempo de almoçar, de trocar de roupa, de chegar na escola, né, de 11h20, normalmente entre 1h30 e 1h45, então dá tempo deles se deslocarem. Então essa é a estrutura da nossa teleaula. E lembrando que, então, nós contamos então com professor presencial lá
lá no polo, lá na sala de aula. Temos 2 professores EAD no estúdio, que estão transmitindo os conteúdos, que estão ali tirando dúvidas, esclarecendo, né? E temos toda uma equipe para dar suporte para esse processo de aprendizado. Né? Então, nós temos um coordenador de curso, um coordenador de polo, que é a pessoa que fica responsável para fazer esse acompanhamento, né, com os professores, e nós temos uma assistente social, nós temos uma estrutura grandiosíssima para ter esse acompanhamento, para ver a questão da frequência, do aproveitamento das disciplinas, né? Então, tudo isso, gente, é pensando em oferecer um ensino de qualidade para o filho de vocês. Então, toda essa estrutura está aqui para isso. Vamos ver, então, agora o formato da nossa teleaula. Vamos lá. Então, temos os momentos presenciais, onde acontecerão de forma tradicional, com a presença de um professor em sala, ou em formato de teleaulas, que acontecem por meio de transmissão via satélite, com a exposição e discussão dos conteúdos, tendo como suporte um material didático. Então, lá nós temos um ambiente virtual chamado AVA. Nesse ambiente virtual, os alunos podem consultar esse material didático que fica lá disponível. Então, tem slide, tem apostilas, né, que eles podem, e as nossas teleaulas, essas que eles assistem aqui, depois, se eles quiserem reassistir, tem essa possibilidade, né, porque elas ficam lá. Então, são ministrados por professores especialistas, com o objetivo de conduzir e orientar os alunos neste processo, como apoio dos professores presenciais e à distância, para esclarecimentos complementares, e ainda composto por uma avaliação presencial. Então, fora os professores presenciais, a gente não pode deixar de falar dos professores à distância, né? Os tutores ou professores à distância, que são aqueles que acompanham as atividades que estão postadas, que são feitas lá no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Então, eles estão ali também para dar o suporte para o aluno, para responder dúvidas, né, sobre as atividades. Então, tem essa pessoa também. Além disso, é preciso entender que um curso à distância exige do aluno uma determinada disciplina e rotina de estudo. Ele não pode deixar, e você, pai, tem que conscientizar seu filho disso, que ele não deve estudar só no momento que está na escola, só no momento da teleaula, só no momento que está no IFRO, porque o curso é EAD. Então, isso quer dizer que ele vai ter atividades para desenvolver à distância, em casa, onde ele vai fazer o horário dele. Se ele vai estudar, né, à tarde, à noite, se ele vai estudar 1 hora por dia, 2, meia hora, isso quem vai formatar, né, quem vai escolher esse horário é ele vai ter essa flexibilização. Porém, ele tem que estudar, seja qual for o horário, ele tem que estudar, porque ele vai ter esses estudos complementares à distância, que são apoiados em atividades complementares, que valem nota. E se ele deixar de fazer essas atividades, aí vai fazer falta na hora de complementar a nota da disciplina. Então, e sem falar que na hora que o aluno está resolvendo essas atividades, respondendo essas atividades, é uma forma de rever o conteúdo, de fixar o conteúdo, né? De assimilar o que foi dito. Então, é muito importante que ele estabeleça dentro da rotina dele esse momento de estudo para realizar as atividades. Aí, assim, a gente encontra às vezes, mas eu não tenho um computador em casa, eu não tenho internet. Então, assim, nós temos no campus, pelo menos aqui no Zona Norte, eu acredito que os nossos polos também tem essa estrutura que a gente vem acompanhando, e os polos passam a
a demanda, a situação como eles vivenciam, né? Que eles criam momentos de tirar dúvidas, de momentos de grupos de estudo, fora aquele dia da aula específica. Então, nossa aula acontece toda quarta-feira, mas o seu filho pode ser convocado para vir numa terça, numa quinta, num outro dia da semana, para fazer um grupo de estudo, para tirar dúvida, ou para vir fazer a atividade à distância, de percurso. Ah, meu computador estragou, estou sem internet, não sei o quê. Aí, às vezes, o professor, né, providencia ou solicita lá um espaço na escola com um computador ou laboratório de informática para que o aluno possa, então, fazer aquelas atividades. Além disso, quando os professores presenciais vão identificando dificuldades em assimilar algum conteúdo, eles logo criam uma estratégia para reverter isso aí. E chamam os alunos que estão precisando desse reforço, que estão precisando dessa atenção maior e oferecendo ou uma aula extra, né, um reforço, uma orientação de atividade num outro horário que não é o horário de aula na quarta-feira. Então, eles podem, né, ser convocados ou chamados para estar presente no polo, num outro dia que não seja da aula, com esta finalidade. Então, como eu falei, os estudos à distância são apoiados em atividades complementares, que nós chamamos de atividades de percurso. As atividades de percurso, também designadas de AP, são atividades avaliativas desenvolvidas ao longo da disciplina e que visam a complementação dos estudos. Então, elas são muito importantes, porque no nosso sistema de avaliação, olha como é que acontece. Além de, para o seu filho ser considerado aprovado, ele tem que cumprir no mínimo 75% da frequência nas teleaulas de cada disciplina. Gente, isso é muito importante, porque como as disciplinas elas são modulares, geralmente elas têm a duração de um mês e acontecem uma vez na semana, então isso quer dizer que numa disciplina de 40 horas, o seu filho pode ter no máximo 2 faltas. Se ele tiver 3, aí ele já está reprovado. E o que acontece? Existe justificativa de falta? Existe. Se o seu filho faltou por questão de problema de saúde, por questão, sei lá, de falecimento na família, peça para ele levar o atestado até a coordenação de polo ou para o professor presencial para justificar a sua ausência naquele dia. Daí ele vai ter a falta justificada para não correr o risco de reprovar por falta. Agora, o que não pode acontecer é o aluno faltar sem motivo algum. Ah, não queria ir, não acordou, né? De manhã não conseguiu acordar e aí faltar a aula. Porque um dia que ele falte, a disciplina já é condensada. Ele perde muita coisa, perde muito conteúdo, perde muitas oportunidades. Então, é importante a presença dele nas aulas, né, para o bom andamento do aprendizado. Então, assim, e outra, pai, por favor, né, os nossos alunos, o que eles têm? 16, 17, 18 anos, 15, 18 anos. Então, assim, conto com vocês, porque nós não podemos ir lá, né, tirá-los de casa. A gente está aqui com toda essa estrutura esperando por eles, mas é preciso que eles venham. Então, contamos que você faça a sua parte, que oriente, que ele esteja consciente que não pode faltar, que ele já é um jovem, um rapaz, uma mocinha, que tem que ter responsabilidade de acordar, né? Então, acordar no horário, sair cedo para pegar o ônibus ou a condução, né, para vir. Então, assim, a gente sabe que os ônibus andam lotados, que principalmente aqui na cidade de Porto Velho, né, atrasam e tal, os que moram em lugares que não pegam ônibus e vão a pé, tem que sair um pouquinho antes, né, para poder chegar no horário. Então, a gente tem que prever essas coisas, se organizar para não perder a aula, para não chegar atrasado, porque cada minuto que você perde faz falta depois, né? Então,
75% de frequência que o aluno deve ter, e aí se ele faltar, ele deve trazer a justificativa de falta. Se perder a atividade e tiver a justificativa, ele vai ter direito a fazer a atividade, prova, vai poder fazer prova de segunda chamada. Mas olha, também não adianta, faltou no dia 1º, aparecer aqui no dia 29 com o atestado. Faltou dia 1º, vem na mesma semana ou no dia seguinte justificar a sua falta, não um mês depois, 2 meses depois, porque daí já até acabou a disciplina e já vai constar como reprovado. Realizar as atividades de percurso do ambiente virtual de aprendizagem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, essa atividade que fica lá no nosso ambiente, né? Pode ser um fórum, esse fórum é um texto ou uma questão para ele responder, discutir. Pode ter uma tarefa, uma atividade para ele fazer e depois postar lá no ambiente. Pode ter um questionário, que são perguntas objetivas, onde eles vão responder no próprio ambiente. E todas elas têm prazo. E esses prazos, eles precisam ser cumpridos. O jovem precisa já desde agora aprender a lidar com prazos, porque a nossa vida é feita de prazos, no mundo do trabalho, né? E no mundo escolar também. Então é preciso eles aprender a lidar com prazos. Se eu tenho até o dia 15 para fazer a atividade, eu tenho que atender essa data estipulada e fazer até a data prevista. Então, não deixar para a última hora que a internet cai, há imprevistos, né? Então, procurar fazer dentro do prazo as atividades. Outra coisa, as provas. Então, tem que fazer as provas, tem que comparecer no polo no dia das provas para realizar a prova. Se faltou, como eu falei, tem justificativa, solicita a prova de segunda chamada. E aí, porque no final, tudo isso conta ponto. As atividades de percurso, elas valem 100 pontos. Juntando todas as atividades, tarefa, questionário, fórum, vale 100. A prova também vale 100. Só que nós trabalhamos com o sistema de peso. As atividades de percurso valem 40% da nota e a prova vale 60%. Então, isso quer dizer que se seu filho não fez nenhuma atividade de percurso e na prova, por exemplo, tirou 60%, ele não vai alcançar a aprovação. Por quê? Porque esse 60% da prova vai ser jogado lá na fórmula que vai virar 60% da nota e aí ele não vai alcançar a média. Então, tem que ter cuidado, né? Porque as atividades de percurso, elas são necessárias e elas fazem parte da avaliação. Então, ele tem que fazer tanto a atividade de percurso quanto a prova. E a nossa média, para ele ser considerado aprovado, ele tem que ter uma nota igual ou superior a 60 pontos na nota da disciplina, né, na média da disciplina. Se ele não alcançar os 60 pontos, aí ele fica para recuperação, né? Então, como eu tinha dito, olha, a sistemática de avaliação é essa. A atividade de percurso no AVA vale 40% da nota final e a avaliação escrita 60% da nota final. Então, aqui a atividade do percurso vale 0 a 100, a prova escrita de 0 a 100, aí o cálculo da média da disciplina é dessa forma. Para alcançar a média da disciplina, vai pegar a nota da prova escrita presencial, né, que vale 60% da nota, mais a nota da atividade do percurso, que vale 40%. Então, é desse jeito, multiplicado, né, a nota da prova escrita vezes 60, mais a nota da nota de percurso, que vale vezes 40, dividido por 2, aí você vai achar a média. Eu queria falar também um pouco desse cálculo, pessoal, que muitos alunos têm ainda muita dúvida sobre como ele vai alcançar as notas. Então, por isso que a atividade de percurso do AVA, que fica lá, eles sabem como isso deve proceder. Então, a cada semana tem uma atividade para ele fazer que vale um certo valor. Toda semana tem uma atividade lá para eles fazerem com os prazos. Muitos não fazem essa atividade,
né? Eu não sei por quê, porque às vezes, e a gente fala em todas as aulas, a gente lembra o aluno, os professores lembram os alunos, vamos lá fazer atividade. Como a professora falou, tem o grupo de estudo, que tem alguns polos que fazem o grupo de estudo, justamente para incentivar o aluno a desenvolver essas atividades que valem muito ponto. Então tem aluno que faz o seguinte, ele não faz atividade, dependendo da disciplina. Vou dar um exemplo de uma disciplina de 60 horas. Tem 3 atividades de percurso. Uma vale 30 e 2 valem 35, que vai dar o 100, mais o 100 da prova. E aí depois faz aquele cálculo. Então, o que ele faz? Ele não faz nenhuma atividade de percurso e só faz a prova. Ele sabe que ele já vai para a recuperação direto. E aí sim, depois, ele vai passar com uma nota muito, muito baixa disso daí. Então, para evitar que o aluno vá para a recuperação, o que custa ele fazer a atividade de percurso, que, na minha opinião, como aluna e como professora que vejo para eles, é muito mais fácil eles fazerem atividade de percurso do que eles terem que fazer só a prova e já ir para a recuperação, né? Isso eu acho mais difícil do que eles fazerem atividade e fazer a prova, pronto, acabou, tirou 60, passou, sem problema nenhum. Agora não, eles preferem fazer sua prova, vai para a recuperação, não alcança uma nota boa na recuperação e ainda vai para o exame final. E depois eu vou falar, quando a professora terminar, a quantidade de alunos que nós tivemos reprovados por média nesse primeiro semestre. Então, é um número muito alto para as chances que eles têm dentro do ambiente virtual e dentro das disciplinas. Então, ele tem a chance da atividade, ele tem a prova presencial, ele tem segunda chamada caso ele falte, ele tem recuperação e ele tem exame final. E ainda tem aluno reprovando por média, por causa de nota. Por isso que nós precisamos de você, pai, mãe, tio, avô, responsável para chamar esse aluno. Nós sabemos que, como a professora também disse, alunos são adolescentes, têm entre 15 e 18 anos, então eles ainda não têm esse discernimento de que eu sei que isso aqui é o meu futuro, eu preciso estudar para isso, né? São os pais, são os responsáveis que têm o papel de incentivar e de dizer e de ajudar. Pai e mãe também não é só brigar com o filho, né, professora? Dizer, menina, vai fazer a tarefa. É orientar, vai né? fazer tem trabalho para fazer? Vai estudar para a prova, vai não sei o quê. Mas às vezes o aluno, ele não sabe estudar sozinho. Então ele precisa de alguém, precisa de você para ajudar, para orientar, ensinar como é que ele tem que estudar, tá bom? É por isso que a gente chama todos vocês para a gente junto construir o futuro do seu filho. É assim. É isso mesmo. Então vamos ver a sistemática, ainda continuando com o sistema de avaliação, nós vamos ver agora o cálculo da disciplina com recuperação. Então nós vamos ver agora a nota, né, da disciplina com recuperação. Ela é obtida da média da disciplina, que agora eu mostrei como é que acha, né, mais a nota da prova de recuperação, dividida por 2. Então, pega a média que o menino tinha antes da recuperação, mais a nota da prova de recuperação, soma e divide por 2. Se essa nota for menor que 60 pontos, o aluno vai fazer exame final. Se for maior, ele está aprovado. Ok? Se ele for para o exame final, a nota do exame final, a média é obtida da seguinte forma. Aí é que eles se enganam, né? Eles acham que vai esquecer tudo para lá, tirou 60 na prova de exame e passou. Não, as notas que estiveram para trás não são desprezadas. Olha só, como é que é obtida a média final? É a nota de recuperação vezes 60, mais a nota de exame final vezes 40. E aí, vai fazer esse cálculozinho aqui de cima e depois dividir por 100. Se ele tirar 50 pontos, ele está aprovado. Se ele tirar menos de 50,
está reprovado. Ele estando reprovado, ele vai ter que fazer essa disciplina novamente ou quando ela for ofertada. Então, ele segue o curso, fazendo as disciplinas que virão, mas essa daí ele vai ficar com débito, vai ficar com uma lacuna e vai ter que fazer depois. A mesma coisa se ele tiver reprovado por falta. Então, se ele não atingiu os 75% de frequência, mesmo que ele tenha nota, mas ele não tiver a frequência, ele está reprovado e também vai ficar devendo essa disciplina e vai ter que fazê-la novamente uma outra oportunidade. Então, devemos ter esse cuidado, né, para não estar reprovado nem por nota nem por falta. Então, ficar atento, acompanhar, né, para que ele acompanhe o curso sem ficar essas pendências para trás, né? Seguindo aqui, ainda sobre a sistemática de avaliação, olha, vejamos algumas considerações. Se o aluno exceder 25% de faltas nas teleaulas, será considerado aluno reprovado por falta. O aluno reprovado por falta não poderá fazer prova de recuperação nem de exame final, tá? Então, mesmo, por exemplo, eu disse que o reprovado por falta que tem a nota também fica devendo a disciplina. É a mesma coisa o reprovado por falta que não tem nota, ele não, porque não alcançou os 60 pontos na disciplina, ele não tem direito nem à recuperação, nem exame final. O aluno que faltar poderá justificar sua ausência por meio de requerimento geral. Ver modelo no polo, com professor presencial, ele tem o requerimento, ele pode pegar essa informação, como fazer, como proceder e anexar ao requerimento o comprovante, né, o atestado que comprova ali a ausência dele, que justifique a ausência dele naquele dia, para ele ter direito a fazer a prova de segunda chamada, ok? E como é que funciona a hierarquia? Ana, professora Ana, você quer falar ainda sobre a avaliação, antes de a gente entrar em Não, hierarquia? Não, tranquilo já. Então, a hierarquia de comunicação. Bom, a hierarquia de comunicação acontece assim. Quando o aluno tem dúvidas no conteúdo no momento em que está assistindo lá a teleaula, ele envia no chat ao professor presencial, né? Ele passa para o professor presencial as dúvidas, e aí o professor presencial posta no chat, e aí no momento da interação das atividades, o professor à distância, né, o professor da teleaula vai estar sanando aquela dúvida. Além disso, quando ele está estudando no AVA, ele pode também ir lá no chat e conversar com o tutor, mandando as dúvidas dele. Dúvidas do conteúdo no momento da aula que estiver estudando à distância, então é enviado para o tutor à distância através do chat. A solicitação de requerimento, ele deve procurar a coordenação de polo para fazer a solicitação de prova de segunda chamada de justificativa de falta. Dúvidas referentes ao curso, aí ele deve ser encaminhado para a coordenação do curso. Então, se o aluno tem uma dúvida dessa, passa para o professor presencial, que o professor presencial encaminha para a coordenação do curso. Eu acho que essa prova aqui tinha uma questão mal elaborada. Aí ele passa para o professor e o professor passa para a coordenação de curso para ver se realmente estava mal elaborada, se ela deverá ser anulada ou não. Então, é esse o trâmite da hierarquia. E aí, Ana, oi. Eu queria só fazer uma colocação e uma contribuição para isso que a professora está falando, que os professores presenciais que acompanham os alunos nas salas de aula são todos formados na área. Justamente por isso que eles são chamados de professores mediadores e não de tutores, porque nós exigimos essa formação na área para que o aluno tenha um atendimento personalizado, que entenda do que ele realmente está fazendo e executando dentro de sala de aula, tá bem? E essa importância, essa dedicação que o professor deve ter, né, aí dentro nos polos,
acredito que os professores estão aí presentes agora na reunião. Peço até que os professores, levanta a mão aí os professores aí nos polos, identifiquem-se, e que eles são muito dedicados, eles estão criando grupo, eles estão fazendo grupo de estudo, orientando os alunos, para fazer realmente com que eles consigam entender uma disciplina que, convenhamos, não é tão fácil, né? Se algum pai já viu ali o material do seu filho, já acompanha alguma coisa, alguma disciplina dele, verão que realmente tem alguma disciplina que são muito técnicas, que não tem como qualquer pessoa conseguir decifrar ou conseguir executar aquela tarefa. Por isso, a gente tem essa prioridade de ter um professor presencial na sala. Por que a gente chama de professor mediador, né? Porque os professores que preparam o material, que dão a aula, estão aqui no estúdio, que é esse mesmo estúdio que a gente está utilizando agora, nesses mesmos locais que estão eu e a professora Ana Cláudia, ficam aqui, eles dão a aula propriamente dita, e o professor que está aí no polo é quem vai ajudar o aluno, tirar dúvida com algum código de programação, com alguma linguagem de programação, alguma disciplina que o seu filho esteja vendo, certo? Isso mesmo. Então, olha, pode ter certeza que seu filho está sendo atendido pelos professores, assim, qualificadíssimos, né? Então, nós temos professores especialistas, mestres, doutores, que estão aí ministrando as aulas pelos seus filhos, e também professores formados na área de informática, né, especificamente na área de informática, para dar esse suporte mais detalhado, mais especial aí ao seu filho que está acompanhando a teleaula, que está ali naquele momento para sanar essas dúvidas. E agora a professora Naira vai comentar um pouquinho sobre aqueles dados, né, que ela comentou no início, sobre a evasão, sobre a reprovação, né, por nota, por falta, a gente vai fazer assim uma avaliação, né, do que foi esse primeiro semestre, e aí a gente espera melhores resultados desse segundo, e para isso nós contamos com o seu apoio. Bom, gente, os dados que eu vou passar para vocês agora foram feitos pela nossa assistente social, que ligou em todos os polos. Não sei se algum filho de vocês já falou que alguém ligou perguntando alguma coisa para eles e tal, mas nós estamos fazendo esse trabalho mais presencial com os filhos de vocês, por causa dos números exorbitantes que nós tivemos no primeiro semestre, e também vimos a necessidade de fazer essa reunião. No primeiro semestre, o número de alunos reprovados, isso eu falo em todos os polos, são 12 polos, né, professora, se eu não me engano? São. 12 polos. Em todos os polos, nós tivemos 192 alunos reprovados por média, ou seja, não alcançaram a nota prevista para avançar naquelas disciplinas. E olha que nós estávamos com disciplinas tranquilas, básicas, tipo inglês instrumental, português instrumental, recursos multimídias, mas não é que eles não saibam, é aquele motivo que eu falei, daquelas atividades de percurso que fica no AVA, que eles não fazem. E aí eles acham que conseguem recuperar fazendo a prova de recuperação, o exame final, e acaba não dando certo. Então, por isso que eu peço e imploro, por favor, pai, mãe, tio, todos os responsáveis, orientem seus filhos, orientem, meu filho, menino, menina, vai lá, faz a tarefa, vê com ele o que é. Se ele tem dúvida, ele pode ir ao campus, nas localidades que tem campus, vá até o campus, entre em contato com o tutor à distância, pelo computador, que o professor à distância também é formado na área e também pode ajudar o seu filho a fazer atividade. Então, para que a gente consiga diminuir esses números de reprovados por média, agora nesse segundo semestre, né, que aí completa 1 ano de curso e vai faltar só
mas meio ano para o seu filho já se formar e ser um técnico em informática para a internet, ou seja, apto a desenvolver um website, apto a fazer parte de uma equipe para desenvolver sistemas e ganhar, dinheiro, porque hoje o mundo é da tecnologia, o mundo é do desenvolvimento, e é isso. Eu falo assim porque eu sou da área de informática, aí eu falo com essa empolgação toda, tá, gente? Mas não é só puxando minha sardinha, não, é porque é o momento mesmo, é o que está acontecendo hoje na nossa realidade. Outro número que também foi bem expressivo é o número de alunos reprovados por falta. Foram 96 alunos reprovados por falta no primeiro semestre em todos os 12 polos. Aí eu te pergunto, por que eles foram reprovados por falta? Será que realmente eles faltaram? Será que realmente houve, ele não quis mesmo ir, foi desistindo, não gostou do curso, ou não houve incentivo? Tem gente que realmente não se identifica, claro, a gente entende. Agora, a professora falou no início, o aluno que às vezes ficou doente ou teve que viajar, ele tem que trazer essa justificativa. Às vezes você mesmo, pai, mãe, o responsável, pode trazer essa justificativa para o aluno lá no polo, ou entrar em contato, caso você conheça o coordenador do polo, conheça o professor aí na cidade, entra em contato, justifica, que aí o professor consegue abonar aquela falta. Mas também tem aquele prazo, né? Digamos que o aluno faltou hoje são 10. Ele vai vir justificar a falta dia 20. Aí já passou um prazo, não tem como justificar uma falta que aconteceu 10 dias atrás. Então vamos... mas isso não é porque o seu filho, ele está com malícia ou ele quer fazer coisa errada, não, é porque ele não entende mesmo do funcionamento dessas coisas. E quem é a melhor pessoa para orientar? Os pais, os responsáveis, né? A gente tenta fazer a nossa parte, né? Uma vez por semana, é pouco para a gente ficar ao lado dele, eu poder orientar mais. Por isso que a gente pede muito a colaboração dos senhores. A importância das aulas também tem muito aluno que acaba faltando porque tem que fazer algum trabalho da escola, do ensino médio que ele já faz. E aí ele deixa de fazer a tarefa da escola, porque não está havendo uma organização nesses horários desses alunos. Então, pai, mãe, se você puder organizar os horários do seu filho, a aula é dia de quarta. Tem tarefa para fazer? Já faz na quinta-feira. Tem atividade da escola, muitos alunos já estão no segundo ano, terceiro ano, aí a coisa fica mais puxada, tem semana de prova, tem tudo, a gente sabe disso, nós temos essa modalidade já há um tempo aqui no campus. Então, é difícil para o seu filho? É difícil? Sim, nós sabemos disso. Muito difícil pela idade deles, já terem tanta responsabilidade assim, estudar os 2 períodos, né? já se preparar, já tem que amadurecer antes do tempo, vamos dizer assim, mas se isso for feito, bem feito, ele será um grande profissional no futuro, porque essa responsabilidade chegou cedo e ele vai conseguir avançar mais para frente, certo? Mas você, pai, mãe, responsável, precisa passar isso para eles, essa confiança que eles vão alcançar, essa confiança que eles vão orientar, que não é só importante o trabalho da escola, mas o curso técnico também é importante. Ele pode conseguir um emprego logo que termina. Eu queria falar um pouco sobre o estágio, que ano que vem, já o terceiro e último período que eles vão fazer, já pode fazer estágio, né? Claro que eles estudam num período e estudam no outro, então vai ficar difícil eles conseguirem um estágio durante o estudo. Depois que eles terminam, quando eles concluírem, tem um tempo que eles podem realizar o estágio. O estágio, pessoal, é muito simples, agora tem que ser na área de informática, certo? O pai ou mãe que puder orientar também, conseguir um estágio para o seu filho, já para ele ir se aperfeiçoando na prática. Caso o aluno na sua cidade não tenha demanda para um profissional de informática, você não consegue
arranjar um estágio para o seu filho, tem a segunda opção nossa para que o aluno consiga se formar, que é o TCC. Né? Esse TCC, não pensa aí que é TCC de faculdade, com 100 folhas, aquela coisa. Não, a gente chama de paper, né, professora? Se a senhora puder explicar melhor também. É um paper ou um artigo, né, que é uma coisa bem simples, tem no máximo 8 páginas, e a gente temos os orientadores, os professores orientadores que vão dizer como é que funciona. A temática para eles trabalharem é dentro do que é estudado no curso, então, dentro das disciplinas de informática, que eles mais se identificaram e tal, eles podem realizar uma pesquisa ou um estudo sobre aquilo. E aí nós temos os professores para orientar e temos o modelo também que ele pode seguir, né, para fazer. Então, não é nada assim de outro mundo, é uma coisa simples, possível de fazer, e aí ele já vai, em língua portuguesa, por exemplo, já foi trabalhada essa linguagem, né, mais científica, né, que ele deverá utilizar no artigo, por exemplo, e aí então é bem tranquilo. Então, tem essa outra opção, né, do TCC, do trabalho de conclusão do curso, em substituição ao estágio, se for difícil para ele conseguir, né, um estágio na área. A gente sabe que em algumas localidades, né, são mais difíceis que outras, então tem essas duas opções. Isso mesmo. Então, gente, o TCC, lembrando, o TCC é uma segunda opção caso seu filho não consiga um estágio na sua cidade, na área de TI, certo? Aí o TCC, que é o paper, que nós fazemos algo bem mais simples, para que ele possa concluir o técnico, já adquirir o seu certificado, colar grau e começar a se abrir para o mercado de trabalho, certo? Aí, se ele se dedicou, se ele fez atividades, se ele conseguiu realmente aprender, atingir o objetivo do curso, ele vai se expandir muito rápido. E se ele continuar na área de tecnologia, quando for fazer o curso superior, algumas disciplinas dá para ele até aproveitar, porque ele já tem um curso técnico, certo? Eu queria lembrar aqui também, pessoal, que os professores, o estágio, TCC, das coisas que vocês precisam mais se organizar é quanto à cobrança dos seus filhos, né? A gente sabe, eu sou mãe, a professora Ana é mãe, e a gente sabe o quanto é importante essa cobrança do seu filho, mas não só cobrar, ajudar também, né? Não só brigar com ele, ou não só brigar com ele, não só dizer, menino, vai, faz, estuda, senão tu não vai ser nada na vida. Não é assim que a gente estimula alguém a estudar, né? Estando ali, a gente entende que trabalham, né? A gente trabalha o dia inteiro, trabalha à noite, mas não esqueçam que o seu filho precisa de um apoio, né? O seu filho precisa de um pai, a mãe para estar ali olhando. Mas eu pergunto, esse menino não fala nada. Eu pergunto se ele tem prova, ele não fala nada. Eu pergunto se ele tem trabalho, ele não fala nada. Então, mas vai lá ver, vai lá atrás com ele, vê se realmente ele não tem nada, ajuda, estuda junto com ele, pelo menos algumas vezes, alguns dias. Quem sabe ele vai melhorar, quem sabe não, tenho certeza que ele vai melhorar e ele vai evoluir com tudo isso, certo? Bom, eu queria parabenizar aqui, está todo mundo pedindo aqui no chat, para eu mandar um abraço aos polos aqui. Eu não vejo, ninguém mandou pergunta, podem mandar pergunta, pessoal, se vocês têm alguma reclamação, alguma pergunta, alguma sugestão, né, que querem passar aqui para a gente, podem mandar aqui que os professores ou os coordenadores mandam para a gente. Um pai está perguntando da parte prática lá em Cerejeiras. Bom, essa é uma grande dificuldade do nosso curso de informática para a internet. Essa parte prática nós temos aí no polo, em Cerejeiras e em todos, a maioria dos polos, o polo equipado com computador para que façam esse grupo de estudo, que o aluno possa ir
praticar as atividades no polo. O estágio também vai servir para que ele faça essa aula prática, que seria uma aula prática, ele já aprende, né, se exercitando. Se o aluno não tem computador em casa, o que eu sempre sugiro, vai na casa de um colega ou vai na casa de um parente, uma lan house, né, R$2 a hora, para ele pegar o exercício que ele faz e praticar ali no computador, porque é um curso voltado para a programação, voltado para códigos em inglês, voltado para códigos que funcionam somente em certos programas. Então, realmente, é aí que tem que vir o esforço desse aluno. É aí que tem que vir o esforço da disciplina. Ter uma organização, organizar os horários, né? Às vezes o filho gosta de dormir muito, né? Então, tira um pouquinho esses horários, dormir um pouquinho menos, ou não dormir tão tarde também, certo? Ji-Paraná está dizendo aqui que eles têm vários laboratórios para as aulas práticas e sempre à disposição para os alunos, diz o coordenador do Polo de Ji-Paraná. E é isso que a gente sempre faz. Se a gente tem a estrutura, claro que nós vamos oferecer para os alunos. Agora, Ji-Paraná é um campus, então tem uma estrutura, tem um prédio, tal. Cerejeiras, Cujubim, Ouro Preto, ainda não tem campus, eles são somente um polo, então é algo menor. Mas tem um computadorzinho lá que pode ajudar o seu filho. É só ele marcar um horário com o professor presencial, o professor vai ajudar ele e ele pode ir lá praticar. Esses grupos de estudos que são bem viáveis para a gente, só que nem todo mundo vai, né? Quem vai se dá bem, está aprendendo. Os professores aqui do Polo Porto Velho Zona Norte, eles bolaram até um curso de informática básica para os alunos melhorarem o desempenho na sala de aula. Eles conseguiram, porque a gente tem a estrutura para poder oferecer isso. E aí, o rendimento deles melhorou bastante por causa dessa aula a mais, né? Esse extra, nós fazemos sem problema nenhum, certo? Bom, deixa eu ver aqui. Buriti está dizendo que também sempre fazem grupo de estudos nas disciplinas atuais. Eles lançam desafios para que eles alcancem as notas. Aqui também o pessoal estava fazendo isso de desafio. E é isso. Só que eu não quero esse estímulo só no polo, só no IFRO. Em casa também é importante. Com você ali, ó, estimulando seu filho. Mesmo que você está cansado, pensa aí no futuro dele, né? Pensa aí no seu também. Vamos abraçar isso, vamos entender o quão é importante o seu filho já ter uma profissão, ó, com 16, 17 anos, né? Que legal que vai ser. Seu filho já é uma pessoa já amadurecida profissionalmente, porque a gente bate muito nessa parte também, certo? Então eu vou falar que os abraços e beijos que mandaram aqui, o pessoal de Cujubim, aos pais ali de Ouro Preto do Oeste, Guajará-Mirim apareceu agora aqui, Ji-Paraná, Cerejeiras, estão todos aqui, Presidente Médici, parabéns aí aos pais que compareceram, obrigada por terem comparecido a essa reunião, nós sabemos da dificuldade, quero agradecer bastante a todos vocês por terem nos escutado esse tempo todo. Apesar, a professora Ana, ela é mais tranquilinha, eu já sou mais, né? Eu falo mais direto, assim, para o pai, para a mãe entender. Porque a gente precisa fazer isso, pai, mãe, me entendam, é para o bem do filho de vocês, é para o bem de vocês, é para o bem do futuro dele, e é sempre nesse aluno, no seu filho, sua filha, que a gente pensa. Sempre pensando no futuro dele e pense em quanto é importante esse curso. Não pensa, ó, não, ele vai fazer só um curso técnicozinho lá e não sei nem para que vai servir depois. Então, temos que ter essa sabedoria de que todo estudo, todo conhecimento, todo aprendizado, ele é válido sim, quando ele é bem feito, quando ele é bem percorrido, né, quando ele é bem explicado. Deixa eu ver. Buritis disse que também ainda tem um vídeo de motivação para passar. Eles passam um filme
mãos talentosas. Muito bem, Buritis. Buritis é sempre, ó, demais. São Miguel, Edson, coordenador de São Miguel, parabéns pela dedicação de todos. Parabenizar também pelo Dia dos Pais, né, professora? Sim, parabenizar todos os pais que estão aí presentes na reunião. Parabéns pelo seu dia. Sejam muito, muito, muito felizes e que os filhos de vocês tragam muitas alegrias. Isso aí, gente. Então, aguardamos essa expectativa que a gente está depositando em você, pai e mãe, essa esperança. Então, esperamos esse retorno no seu filho mais atento, mais presente, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas um aluno que a professora, a Ana Maria, ligou, que a mãe perguntou, por que o seu filho está faltando muito, ele está com muita falta aqui, o que está acontecendo e tal. E o pai disse assim, ô dona, o meu filho não quer estudar. Eu vou fazer o quê? Meu filho não levanta. Eu acordo, ele dorme de novo. Ele não quer ir para a aula. Ele não quer estudar. Me diga aí o que é que eu faço. Então, pai, mãe, não sei. A gente faz a nossa parte, o que dá, mas não dá para ir lá, acordar, pegar no braço e vir. Se pudesse, faríamos, sem problema, porque esse é o karma do professor, né? É ser paciente e dedicado. Agora, se você, pai e mãe, não ajudar a estimular o seu filho, meu filho, vai estudar, vamos lá, isso é o seu futuro, acorde, levante, depois você dorme tranquilamente quando você tiver um bom emprego, um bom salário, então, isso é trazer o seu filho, tá? Então, é isso que eu quero, é isso que eu peço para que vocês façam tudo isso. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Boa noite, professora. Obrigada de dedicação de toda a equipe que está aí nos polos, de todos os professores e coordenadores que se empenharam para essa noite a gente estar aqui reunido. É isso aí. Muito obrigada e continuem aí com a programação local, né? Até mais. De lanche, que eu estou sabendo que tem lanche por aí. Tchau. Até mais.